Então, ele dá lá a curva x² mais y². Então, a gente vê que aparece o mesmo coeficiente que está multiplicando o x, é o mesmo que está multiplicando o y. Essa é a ideia de circunferência. Depois a gente vai ver que tiver aqui um x², aqui um 2y², mais ou menos, a gente vai cônicas, lá, elipse, hipérbole, tá? Então, que garante para a gente que a circunferência que tem um coeficiente que está multiplicando o x aqui é o mesmo que aqui. Se tiver um 1, é um 1, se tiver um 2, é um 2, né? Então, x² mais y² menos 2x menos 2y mais 1 igual a zero tem um único ponto em comum com essa reta, tá? Então, a ideia de tangenciar, né? Quer dizer, você tem lá uma reta que tangencia a circunferência, o único ponto em comum. Mas só que ela pode estar de um lado, ela pode ser que ela esteja do outro, né? Vai dar um par de retas paralelas, mas depois a gente vê isso. Bom, então, essa reta x mais y igual a k, k pertencente aos reais, a soma dos possíveis valores de k deve ter dois valores, porque tem uma reta aqui, pode ter uma do outro lado, né? Bom, então vamos começar achando o centro e o raio, porque se você achar o centro aqui, a distância do quê? Do centro dessa circunferência reta, se tangencia, é exatamente igual ao raio, né? Se a distância fosse maior que o raio, aí seria uma reta exterior. Se a distância do centro à reta fosse menor que o raio, aí a reta estaria passando aqui, aí seria uma reta secante, né? Se fosse exterior, estaria para cá, tá? Aquela ideia de posição relativa entre circunferência e reta. Reta pode ser exterior, essa que eu apaguei, pode ser secante, essa outra vermelha, toca em 2 pontos, pode ser tangente, essa daí que a gente vai usar depois. Só que tem uma do lado e outra do outro. Bom, então vamos começar achando o centro e o raio dessa circunferência usando aquele artifício que a gente usou lá, né? Quer dizer, pega aqui x² menos 2x, deixa um espacinho aí para somar alguém aí, para formar um quadrado perfeito, né? Mais y² menos 2y, deixa um espacinho para somarmos alguém aí. E passa esse 1 para o outro lado. Poderia até deixar 1 aqui para juntar já com o quadrado perfeito, mas vamos passar ele para o outro lado, com menos 1. E aí, então, o que eu tenho aqui? x² menos 2 vezes x vezes 1. O segundo vai ser a metade desse número aqui, da parte positiva, né? Metade de 2 é 1. Então, tem que ter aqui o 1, ou 1 ao quadrado. Né? Balança dois pratos, somei de um lado, somo do outro, né? Equilíbrio. É daí que vem a ideia, tá? Que, por exemplo, se eu tenho x mais 2 igual a 5, por que o 2 vai para o outro lado com menos 2? Porque você tem que tirar esse 2 aqui para o x ficar sozinho. Se eu tirar aqui, eu tiro do outro lado, né? E aí, por isso que vai. Ou se eu tenho 2x igual a 6, por que o 2 vai dividindo? Porque eu quero deixar o x sozinho, se eu dividir aqui por 2, eu divido lá por 2 também. Era assim que eles explicavam antigamente, né? Aí, claro, vocês aprenderam que está somando, vai subtraindo, se está multiplicando, vai dividindo. Eu acho que isso não é problema, né? Mas essa ideia do equilíbrio, da balança, dois pratos, soma de um lado, soma do outro, né? É igual, né? Assim, como você pega, às vezes, uma criança, ela consegue dar troco, né? Tenho 10 reais, custou 2,50, então ela pega lá 2,50, que é a mercadoria. Aí vai lá, mais 50 vai para 3, e vai aumentando e consegue fazer as continhas, mesmo que ela não saiba saber subtração, né? Ela não vai ficar fazendo 10 menos 2,50, não, ela vai partir de 2,50 e vai aumentando. 2,50, pega lá mais uma moedinha, vai para 3, depois 5, e mais 5. É assim que consegue fazer contas, né? Bom, então aqui fica o quê? Isso aqui fica, então, a gente fica com x menos, né? Porque aqui é menos, no caso 1 ao quadrado, né? Esse é um quadrado perfeito, x menos 1 ao quadrado. Que é a mesma coisa, y² menos 2y, o segundo vai ser a metade desse 2 aí, vai ser 1. Então tem que ter 1 ao quadrado aqui, que é 1. Não dá nem para ver, mas é 1. Deixa eu trocar de cor aqui. Pegar um verde escuro. Só que se eu somei 1 ao quadrado aqui, somo lá do outro lado também. Então, vai ficar um quadrado perfeito aqui do tipo que y, como aqui é menos, fica menos, 1 ao quadrado. Igual aqui, no caso, fica menos 1 mais 1 cancela, né? Vai sobrar 1 aqui, né? Esse cancela com o vermelho. Então, qual que é o centro dessa circunferência? X menos 1 ao quadrado, x menos 1 dá 0 quando x for 1, y menos 1 dá 0 quando y for 1, e o raio ao quadrado igual a 1, então raiz de 1 é 1 mesmo. Tá? Então, você tem aí esse centro, né? E esse raio. Tá? Agora, a segunda etapa, o que ele quer? Ele quer que essa reta
falou que essa curva, quer dizer, essa circunferência tem um único ponto em comum com a reta, né? Então, você tem lá a reta R aqui, observe que tem uma possibilidade dela estar aqui ou aqui, né? Ela tem um ponto em comum. Então, a reta tangencia a circunferência. Então, o que acontece? A distância do centro à reta vai ser igual ao raio, mas a gente vê que pode ter uma do lado e outra do outro, né? Lembrando que para você usar a distância de ponto à reta, você usa lá, achar o B ou C lá sobre a raiz do arbusto, a reta tem que estar na forma geral, né? Quer dizer, a reta, ela é o quê? A reta R, ela é x, deixa eu trocar de cor aqui, x mais y igual a k, passando para o outro lado vai ficar o quê? X mais y menos k igual a zero. Então, como é que era a distância de ponto à reta? A reta tinha que estar na forma de equação geral, né? AX mais BY mais C igual a zero, né? E tinha lá o ponto x0, y0. Como é que a gente viu lá no final do caderno? Distância de ponta reta era o achar o B ou C, né? Módulo, né? X0 mais BY0, achar o B ou C sobre a raiz do arbusto, né? Que era a fórmula ruim de guardar, né? Então, essa era a forma de distância de ponta reta. Então, o que a gente vai usar aqui? Que a distância do centro à reta que eu chamei de R tem que ser igual ao raio. Tá? O que é a distância de ponta reta? Essa fórmula aí, AX0 mais BY0 mais C sobre, que é o achar o B ou C sobre a raiz do arbusto, né? Arbusto, pra você lembrar que raiz, que tem raiz quadrada, né? Arbusto é esse A quadrado mais B quadrado, eu acho ruim, mas o pessoal costuma guardar. O raio, que é quanto? É 1, né? Então, eu vou continuar ali em cima. Então, você vê que circunferência envolve um monte de coisas, né? Deixa eu apagar para cá. Então, envolve distância entre dois pontos, distância de ponto a reta, né? Terceiro. Terceiro não, ainda continua no mesmo item, né? Tudo bem, João, não tem problema não, querido. Pode deixar comigo aqui. Entrou agora, eu coloco presença. Bom, então vai ficar o que aqui? Módulo. O A, o B e o C, o A é 1, o B é 1, o C é menos K. Então vai ficar 1 vezes o x0, que seria as coordenadas do ponto, né? Que é 1 também, né? Mais o B, que é 1 também, aqui está multiplicando o y, vezes o C, o y0 é 1 também, mais o C, que é esse K, né? Menos K, no caso, que é a fórmula, tem que estar na forma geral, sobre a raiz de quem? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso tem que dar 1. Beleza, valeu, querido. Bom, em cima vai ficar 1 mais 1, vai dar 2 em módulo, menos K em módulo, sobre embaixo da raiz de 2, igual a 1. Passo para lá, vai ficar 2 menos K em módulo, igual a raiz de 2. E aí, qual que era a ideia? Módulo de x dando A e A positivo, o x é igual a A ou menos A, né? Tudo bem, lá de módulo, acho que vocês tiveram tipo com a fabíola, né? Quer dizer, esse 2 menos K tem que ser igual a raiz de 2 ou 2 menos K igual a menos raiz de 2. Então, passo o K para lá, então vai ficar 2 menos raiz de 2 aqui igual a K, vamos chamar isso de K1. Aqui passo o K para lá, vai ficar 2 mais raiz de 2 passando aqui, igual a K2. Então, tem duas possibilidades para o K. K1 e K2. Então, envolveu até módulo aqui, né? Então, ele quer saber a soma desses possíveis valores aí. Soma dos possíveis valores de K. Então, a soma aí do K1 mais K2. Esse K1, então, é 2 menos raiz de 2, mais o K2, que é 2 mais raiz de 2. Cancela, então, o raiz de 2. Vai ficar 2 mais 2, que é 4. Então, essa soma aí é igual a 4. Portanto, né? Então, fica alternativos A de amor.
Quarto, dada a equação da circunferência aqui, passa esse 14x e esse 6y para o outro lado, né? Se P é o maior valor possível de x e Q é o maior valor possível de y, então 3P mais 4Q igual a... A primeira parte, quer dizer, como é que eu faço para achar o centro e o raio dessa circunferência? Então, x quadrado, vamos passar esse 14x para o outro lado, vai ficar menos 14x. Deixa um espaço aí para você somar alguém e formar um quadrado perfeito. Mais y quadrado, passa esse 6y para o outro lado, menos 6y. Deixa um espaço aí para você somar alguém aí, formar um quadrado perfeito. E do outro lado já tinha aí o 6, né? Tudo bem? É claro? Então, passei o 14x para o outro lado e o 6y para o outro lado. E aí, vou tentar formar lá o quadrado perfeito. Então, você tem aqui x quadrado menos 2 vezes x vezes 7. O segundo é metade aqui do 14, né? Porque você tem lá a quadrado menos 2ab mais b quadrado. Então, menos 2 vezes x vezes 7. Então, o segundo é 7. Então, tem que ter o 7 ao quadrado aqui. Só que se eu tiver desse lado, se eu somar desse lado, eu somo do outro lado. Tá? Tudo bem? Então, e o que fica isso aqui? Isso aqui fica um quadrado perfeito do tipo x, como se não é menos 7 ao quadrado. Tá? Então, se você fosse desenvolver x menos 7 ao quadrado, ia dar quadrado primeiro, que é x quadrado. Menos 2 vezes x vezes 7 daria o menos 14x. E mais 7 ao quadrado daria o 49. Né? Aqui, y quadrado menos 2 vezes y vezes 3. Né? Quer dizer, o segundo é metade do 6. Teria que ter um 3 ao quadrado aqui. Já que isso aqui é o 2ab, né? Então, isso aqui ficaria o quê? Um quadrado perfeito do tipo y, como a sinal é menos aqui no segundo, menos 3 ao quadrado. Tá? Ah, faltou o quê? Faltou a gente somou 3 ao quadrado desse lado, soma lá do outro lado também. Balance dois pratos, equilíbrio. Bom, isso vai ficar aí 6 mais 49 mais 9. 58, 64, tá? Isso dá 64. Daí você acha, então, o centro e o raio. Então, você tem aí que o centro, x menos 7 dá 0 quando x for 7, y menos 3 dá 0 quando y for 3. Então, o centro aí é 7 e 3. O raio ao quadrado é o 64, então o raio é mais ou menos 8, menos não serve, vai dar 8. Bom, mas o que ele quer aí? Dada então essa curva aí, essa equação, ele falou que B é o ponto de maior valor possível de x, é o x máximo aí dessa circunferência. E Q é o valor máximo, o maior valor possível para y, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Imagine assim, que você tem lá uma circunferência, o centro dela, quem que é? O centro dela é o 7,3. Tudo bem? Dá para fazer o eixo do x, o eixo do y, o raio é 8. Mas assim, o ponto aqui, se P é o valor, o maior valor possível de x, porque o x, o que acontece? Ele vai variar aqui, né? Ele varia, o x ele varia dessa região aqui até essa. Ele faz essa variação aqui, né? Qualquer ponto da circunferência, o x dele vai estar aqui. O valor máximo para o x, o que seria? Estaria aqui, né? Tá? Esse seria o valor máximo para x. O que você teria que fazer? Tem que pegar aqui o x igual a 7, porque aqui você teria o quê? Aqui você teria o x, lá no eixo do x, né? Para cima ou para baixo, estaria o x igual a 7. Aqui vai estar vai ter que aumentar aqui o 8, né? Porque o raio não deu 8. Essa medida daqui aqui vale 8. Então, se aqui está o x igual a 7, né? Aqui vai estar o x igual a 7 mais 8, né? Que dá 15, que é o que ele chamou de P, tá? Ah, professor, dá para representar? Dá, né? Dá para representar essa circunferência lá. Então, esse é o x máximo, aqui estaria o x mínimo, né? Porque o x vai ter essa variação aí. À medida que você vai pegando, o x varia. Então, esse seria o que ele chamou de P. Já o y máximo, o que acontece? O Q é o maior valor possível para o y.
O y, se eu pensar aqui, ele vai estar variando daqui até aqui, assim, né? Quando você pega todos os pontos, né? Aqui vai estar o y máximo. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então, eu teria que pegar esse ponto aqui em cima. Aqui estaria o y máximo. Daqui a aqui vale o quê? 8. Então, deixa eu pegar umas flechinhas. Então, você teria aqui o y aqui valendo 3, né? Porque 7 e 3 aqui vai aumentar um pouquinho, né? Tá lá no eixo do y, que estaria para cá, né? Assim, tá? Então, se você tem aí aqui o y vale 3, aqui o y vai ser o quê? Esse y aqui vai ser o 3 mais o 8, que vai dar o quê? Vai dar 11, né? Tudo bem? Então, esse 11 aí, o que seria? Então, esse é o valor maior possível para o y. O y varia, né? Que tem o y máximo, né? O y máximo aí, então, é o 3 mais o 8, que é o raio aqui, né? 3 mais o 8, que dá, então, 11. Isso ele chamou de Q, tá? Isso aqui é o x máximo. Então, você tem aí o quê? Que o x máximo, que ele chamou de P, vale 15. E o y máximo dessa circunferência, um ponto que pertence a essa circunferência, pertence àquela curva ali, esse Q vale 11. Daí, então, ele quer saber quanto vale 3P mais 4Q. Isso vai ficar 3 vezes o P que deu 15, que dá 45. Mais 4 vezes o que deu 11. Então, isso vai dar aí 45 mais 44. Então, você fica aí com 89, a rádio rock. Beleza? Que é alternativas B de doido. É isso. Dúvidas é só falar. Sistema linear homogêneo. O que caracteriza o sistema ser linear homogêneo, galerinha? É a coluna independente aqui ser nula. Observe aqui o exemplo. 2x mais 3y igual a 0 e x mais 4y igual a 0. Então, aqui, ó, a coluna independente é nula. Tá? Ou, outro exemplo aqui, daqui a pouco a gente resolve isso. Então, o sistema linear homogêneo, eu acho que é o mais fácil para resolver, só tem duas possibilidades. Por quê? Se o determinante der diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Só tem a solução trivial. O que é a solução trivial? X igual a Y igual a Z, todo mundo valendo zero, né? Por quê? 2 vezes 0 mais 3 vezes 0 dá 0. 0 mais 4 vezes 0 dá 0. Quer dizer, então, ou ele vai ser possível e determinado, ou possível e indeterminado, porque não vai ter jeito dele ser impossível, né? Ele admite pelo menos uma solução, que é a trivial, né? Que é x igual a 0, y igual a 0, né? Então, só tem essas duas possibilidades. Quando é que ele vai ser SPD? Quando o determinante for diferente de 0. Quando é que ele vai ser SPI? Quando o determinante for igual a 0. Aí vai ter infinitas soluções. Então, você só tem essas duas possibilidades. Se o determinante for diferente de 0, que determinante é esse? Da matriz incompleta, tá? A gente já resolve aqui daqui a pouquinho. E ele vai ser, então, sistema possível e determinado. Só vai ter a solução trivial. O que é a solução trivial mesmo? X igual a Y igual a Z, todo mundo valendo 0, né? Ele admite pelo menos uma solução. Agora, se o determinante der 0, aí ele vai ser possível e indeterminado. Ele vai ter infinitas soluções além da trivial. A trivial sempre vai ser solução, mas aqui ele teria outras além da trivial. Vamos resolver aí um exemplo, 2, né? Para ver o que acontece. Então, acho que é o mais fácil para resolver. Aqui eu aconselho a fazer por matrizes, tá? Por determinante. Vamos separar aqui. Então, está aqui um exemplo 1, né? Peguei esse sistema aqui, exemplo 1. 2x mais 3y igual a 0, x mais 4y igual a 0. Como a coluna independente aqui é nula, esse sistema é linear homogêneo, né? Então, caracteriza que ele é um SLH. S de sistema, L de linear, H de homogêneo. Bom, calcula o determinante da matriz incompleta. Quem multiplica x é o quê? 2 e 1. Quem multiplica y? 3 e 4. Esse determinante daria o quê?
2 vezes 4, 8, conserva o sinal. 3 vezes 1 dá 3, troca o sinal, menos 3. Então, deu 5. O que interessa para a gente é que o determinante deu diferente de zero. Então, é um sistema linear, é um sistema possível e determinado, possui apenas a solução trivial, né? Possui apenas a solução trivial. O que é solução trivial? X igual a Y igual a Z, todas as incógnitas valendo zero, né? Que no caso são só duas, né? Então, o que seria o conjunto de verdade? O X vale zero, o Y vale zero também. Acaba aí, tá? É só isso. Então, torça para o determinante dar diferente de zero, né? Agora, vamos ver um que o determinante dá zero, né? Então, aqui um exemplo 2. Então, esse sistema é linear homogêneo. Como é que eu sei disso? A coluna independente nula. É um sistema SLH. Nossa, só falta 10 minutos. Bom, vou calcular o determinante. Tá? 2, 4, observe que eu estou dobrando, 3, 6, esse determinante dá zero, né? Essa fila de baixo, a segunda linha é o dobro, né? Mas se não, se eu não percebesse que é zero, vai lá e calcula. 2 vezes 6 dá 12, conserva o sinal. 3 vezes 4 dá 12, troca o sinal nesse sentido, somando, deu zero. Então, o que acontece aqui? Determinante deu zero, lembra, ou ele seria SPD, ou ele seria SPI ou SI. Mas como ele não tem jeito de ser SI, jamais ele vai ser impossível, porque ele admite pelo menos a solução trivial, só pode ser SPD. E o que acontece com o SPD? Possui ou tem infinitas soluções. Vamos achar essas infinitas soluções. Bom fim. Dig. Não é SPI ali? Isso, muito obrigado. Se possui infinitas soluções, né? Obrigado. Acho que foi a Marcela quem falou. Foi? Sim. Obrigado, querida. Bom, então como é que eu faço para achar as infinitas soluções? Observe que o quê? Você tem lá 2x mais 3y igual a zero, que 4x mais 6y igual a zero. Essa equação de baixo, ela é proporcional de cima, então não adianta, ela não serve para nada, né? Tudo bem? Então, o que você faz para achar as infinitas soluções? Chama, por exemplo, vou chamar y de k. E você vai achar o x em função do k. Então, vai ficar 2x mais 3y, que é k, igual a zero. Vai ficar 2x igual a menos 3y, menos 3k. Né? Passo dividindo, x vai ser menos 3k sobre 2. Ah, quais são as infinitas soluções? O x que deu menos 3k sobre 2, o y que eu chamei de k, e coloco aqui que o k pode ser qualquer valor real. Né? Então, se o k for 0, vai dar 0, 0. Se o k for 1, vai dar menos 3 sobre 2 e 1. Se o k for 2, vai ficar menos 3 e 2. Assim por diante, você teria infinitas soluções. Tá? Então, é isso. Tá? Falta aí o quê? 7 minutos. Vamos fazer, então, aí um outro exercício. Então, o sistema linear homogêneo, a coluna independente é nula, calcula o determinante. Se der zero, SPI tem infinitas soluções. Se der diferente de zero, ele SPD só tem uma solução. Que solução é essa? Solução trivial, x igual a y igual a z, todo mundo valendo zero. Todo sistema linear homogêneo admite pelo menos uma solução. Né? Tudo bem? Então, vou passar aí 7 minutos, vamos fazer mais uma até, depois a gente entra de novo. Tempo de reunião, restante de 6 minutos. Vou passar, tá bom? Vou limpar aqui. Estou gravando, depois eu coloco lá. Vou fazer o 2 primeiro, que é um pouquinho mais rápido, tá? O 1 eu faço daqui a pouco na outra aula. Então, aqui, para que valor de K o sistema admite mais de uma solução? O sistema admite mais de uma solução. Estou começando pelo 2, né? O sistema admite mais de uma solução implica que ele é
é um sistema possível indeterminado, tá? Então, o determinante da matriz incompleta tem que ser igual a zero. Bom, mas primeiro, passa para o outro lado, ó, você tem 3x mais y, passa esse ky para o outro lado. Menos k vezes y, né? 4x menos k vezes y, passa o y para o outro lado, incógnita para o outro lado. Igual a zero, tá vendo? Ele é um sistema linear homogêneo, né? Passei incógnita para o outro lado, né? É um SLH. Bom, isso vai ficar 3x. Aqui, y menos k vezes... Oi, gatinha, papai já vai. Y que multiplica y menos sobre y dá 1, menos ky por y dá menos k, né? Então, isso aqui, esse y menos ky, é a mesma coisa que 1 menos k vezes y, isso dando 0. Embaixo a mesma coisa, 4x, esse menos ky menos y, se eu fatorar o y, vai ficar y que multiplica menos k menos 1, né? Isso aqui vai ficar mais menos k menos 1 vezes y, né? Igual a 0. Bom, então ele é linear homogêneo, então o que que acontece? O determinante tem que ser igual a 0. Determinante quem que é? Coluna do x, 3, 4. Coluna do y, 1 menos k e menos k menos 1. Esse determinante tem que ser igual a 0. Tá? Então, vou calcular esse determinante, vai ficar o quê? Aqui vai ficar 3, que multiplica esse menos k menos 1. Aqui você vai multiplicar e vai trocar o sinal. Então, vai ficar... A multiplicação daria 4 vezes 1 menos k. Como você tem que trocar o sinal, coloca aqui um menos aqui, né? Depois só. Então, vamos ficar aí com distributiva, vai ficar menos 4. Menos 4 vezes menos k dá mais 4k. 3 vezes menos k dá menos 3k. E 3 vezes menos 1 dá menos 3. Isso tem que ser igual a 0, porque ele é possível indeterminado, porque foi dado no enunciado que admite mais de uma solução. Então, 4k menos 3k dá k. Menos 4 menos 3 dá menos 7. Passo para o outro lado, o k então dá 7. K igual a 7. Tudo bem?